Pronto. Ok. Bom dia, pessoal. Vamos começar a segunda sessão da terceira jornada. A apresentação de agora é do aluno Daniel Oliveira, que é orientado pelos professores Luiz Fernando e Catarine, do PPGF. Daniel, você tem 15 minutos, mais 5 das perguntas, tá bom? Ok, obrigado. Bom dia a todos, sou o Daniel, sou orientado, como o Ru disse, pelo professor Luiz Fernando e pela professora Catarine. E o título da minha apresentação é Desenvolvimento de um software para simulação de interação da radiação com a matéria, utilizando a técnica de Monte Carlo para a implementação de técnicas analíticas e técnicas de análise por imagem, usando computação de alto desempenho, computação paralela distribuída. Obviamente que esse título é um título provisório, nesse título imenso, mas ele ficou desse tamanho porque ele envolve o desenvolvimento de um software, envolve a técnica de Monte Carlo, a física aplicada e uma computação de alto desempenho, mas ele é provisório. Bom, a computação paralela ela já está tão assim inserida na nossa realidade que muitas das vezes a gente nem percebe, né? Um smartphone, por exemplo, hoje em dia já é octa-core, ou seja, ele possui 8 núcleos. Um computador também já possui mais de um núcleo, né? Já vem com vários núcleos. No entanto, a gente ainda não tem esse costume de desenvolver softwares que utilizam essa infraestrutura de computação paralela que hoje já é tão acessível. E tudo isso favorece, né, o desenvolvimento de um software baseado nessa tecnologia, nessa técnica de Monte Carlo, né, com o objetivo de estudar a interação da radiação com a matéria e, em particular, a física dos raios-x, objetivando as técnicas analíticas e técnicas de análise por imagem. A simulação usando a técnica de Monte Carlo, ela costuma ser bastante lenta, mas essa técnica ela é uma ferramenta muito poderosa porque ela permite que a gente acompanhe evento por evento dentro dessa evolução temporal do fenômeno. Por outro lado, pelo fato de ser tão detalhista, considerando que os computadores eles processam ou processavam as instruções sequencialmente, se eu tenho, por exemplo, sei lá, 1 milhão de eventos, eu acabo ficando preso nessa execução desse meu programa, porque o tempo de execução desse meu programa acaba sendo 1 milhão vezes o tempo de execução de cada evento. Então, obviamente, o tempo de execução de programas muito complexos acaba sendo muito grande e acaba inviabilizando. Esse tipo de visão é uma visão serial, sequencial, até coloquei aqui um esqueminha da visão serial, em que o problema ele é dividido em várias instruções e enviado a um único processador. Já na visão paralela, o problema ele é dividido em instruções e enviado a vários processadores ao mesmo tempo, né, o que diminui o tempo de processamento. Então, como a gente resolve isso? No nosso caso, para os mecanismos de interação da radiação com a matéria, eles são independentes entre si, ou seja, a ocorrência de determinado mecanismo não interfere na ocorrência de outro mecanismo, de outro fóton que esteja chegando, e essa independência entre esses eventos é o que a gente precisa, na verdade, para implementar a ideia de otimização, né? A gente clona a geração desses eventos em vários processadores e dessa forma a gente consegue administrar essa lentidão que a técnica de Monte Carlo impõe, né? E baseado nessa técnica de Monte Carlo, replicando, fazendo com que esses eventos aconteçam simultaneamente, a gente acaba conseguindo antecipar essa geração desses resultados e acelerando o processo de obtenção dos resultados simulados. Isso possibilita que façamos simulação, por exemplo, em radioterapia. Então, os objetivos do meu trabalho são desenvolver um software, né, baseado um software de simulação da interação da radiação com a matéria, objetivando mais especificamente a física dos raios-x e buscando implementar e disponibilizar a disponibilização de uma simulação de técnicas analíticas de medida, como espectrometria e difratometria, e técnicas de análise de análise por imagem, como radiografia e tomografia. Mas isso não é só desenvolver um software, é desenvolver um software que já seja, desde o início, pensado como
que envolva programação paralela e distribuída, e nós não estamos adaptando um código serial para paralelo. Nós já estamos pensando desde o início o código como sendo paralelo. Então, nós vamos usar uma ferramenta chamada Charm++, que ela é uma linguagem própria para computação de alto desempenho. Ela foi pensada pelo pessoal lá do Laboratório de Programação Paralela, lá de Illinois. E ela, como o próprio nome já sugere, ela é baseada no C++, e é uma linguagem orientada a objeto, e já disponibiliza a implementação de objetos concorrentes. Ou seja, o Charm ele já oferece um suporte natural para esse tipo de problema. Além do mais, ela se mostra uma ferramenta muito atrativa, porque ela não exige um profundo conhecimento da arquitetura de computação por parte do programador. Rapidamente, falar sobre o efeito da pandemia, já até comentei na última apresentação, acho que foi do ano passado. O ano 2020 foi praticamente todo perdido, nós não conseguimos adiantar muitas coisas, até porque os computadores que nós fazemos a simulação estão todos lá na UERJ, e não tinha como deixar os computadores ligados fazendo as simulações, porque às vezes uma simulação demora dias, às vezes semanas, então não tem como deixar um computador lá na UERJ, ainda mais com a queda de energia, queda de internet frequente, né? E com nossos computadores em casa, nós conseguimos adiantar algumas coisas, mas nós não tínhamos como testar esses algoritmos. Então, só a partir desse ano, 2021, que nós conseguimos, com a devida autorização, entrar lá na UERJ, fazer algumas reuniões presenciais e com todo o protocolo, né, de segurança contra a Covid. Mas só esse ano nós conseguimos realmente adiantar alguma coisa, mas nós estamos correndo atrás do prejuízo do ano de 2020. Bom, apesar disso tudo, nós temos já alguns resultados preliminares esperados, como nós já temos a simulação de um tubo de raio-x, com um espectro contínuo e espectro característico do tubo de raio-x. Para isso, nós utilizamos um artigo do EBA 2006, e esse artigo ele já oferece as equações, os dados, e a gente então implementou um código que gera esse espectro contínuo do tubo de raio-x. Essa não é a primeira tese que envolve esse simulador, né? Ela é uma continuação de outras teses, nós estamos juntando tudo que foi feito, nós estamos reescrevendo, nós já começamos tudo do zero, reescrevendo, porque antigamente também nós não tínhamos ainda as estações que nós temos lá agora, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos agora lá disponível lá na UERJ. Então, já estamos refazendo e continuando os trabalhos que foram já feitos com relação a esse simulador. Então, nós já temos implementados esses mecanismos de interação, como efeito fotoelétrico, espalhamento Thomson, espalhamento Compton, e para isso nós utilizamos essas seções de choque disponíveis também em outro artigo do EBA 2003. Bom, então nós já somos capazes de fazer uma simulação de espectrometria por dispersão de energia, com fluorescência de raio-x, a descrição de material, descrição de detetor, geração de eventos usando um tubo de raio-x simulado e coletar o espectro de saída, e uma simulação de tomografia. Nós esperamos ainda implementar um espalhamento coerente para fazer a difração e a simulação de um filme radiográfico. Mas, na verdade, essa simulação de um filme radiográfico, nós já estamos implementando, já está praticamente pronto. Nós estamos na fase de testes do código, correção, teste. Então, como não está totalmente pronto, eu coloquei aqui que é preliminar ainda. Que é esperado, né? Então, o que falta saber se vai dar tempo de fazer o espalhamento coerente com a difração. Então, para exemplificar do que o simulador já é capaz de fazer, eu trouxe aqui para uma análise qualitativa os resultados de uma simulação de tomografia. Para isso, nós modelamos uma amostra 3D de um disco com 2 furos, um furo maior e um furo menor. Nós usamos para isso o programa OpenSCAD, que é um programa gratuito, e precisamos exportar então essa imagem em formato de texto chamado
final.off, né? Porque é como a gente organizou nosso simulador para resgatar esses dados de arestas, de pontos, de faces. Então, nós precisamos de um arquivo .off para isso. Daniel, Oi. você tem 5 minutos, tá? Opa, tá bom, obrigado. Nada. Então, nós modelamos esse disco. O diâmetro externo é de 1 centímetro. O diâmetro interno do furo grande é de 0,4 centímetros. O do furo interno menor é de 0,1 centímetro. E o material que nós escolhemos foi alumínio. Esse aqui é o setup, rapidamente, o setup da simulação. A fonte está a uma distância de 10 centímetros do objeto, da amostra, e o detetor também já está a 10 centímetros da amostra. A energia máxima que nós utilizamos foi de 20 keV, e a fonte é emite espectro contínuo com anodo de ouro. Isso aqui é só uma visão superior do esqueminha aqui da simulação. Então, como resultados, nós obtivemos esse sinograma. Conforme a fonte e o detetor giram em torno da amostra, ele foi fazendo, né, exportando os dados, e nós conseguimos obter esse sinograma aqui. Ó, esse aqui é referente, esse maior aqui, esse S, entre aspas, esse S aqui é com relação do furo maior, esse S menor aqui, mais fininho aqui, é do furo menor. E, através dos dados do sinograma, e utilizando um algoritmo de reconstrução externo, nós conseguimos reconstruir esse slice tomográfico aqui da pecinha do disco, né, que nós simulamos, modelamos. Então, isso aqui é só para comparar a amostra com o que foi reconstruído, né, o slice. Mas o que sai do programa do nosso simulador são os dados que compõem esse sinograma. Isso aqui é de um programa externo. Bom, um outro exemplo, rapidamente, de resultados de EDXRF. E nós temos simulamos dessa vez no mesmo programa uma semisfera de ferro, está com um raio 0,5, que está em cima de um refletor de acrílico, né, em amarelo aqui. Dessa vez nós usamos uma fonte de espectro contínuo de anodo de tungstênio. O de detetor é de silício, e eu não coloquei aqui na imagem do detetor e da fonte, mas a fonte faz 21 graus com a amostra e está a 2,5 centímetros dessa amostra. O detetor está a 90 graus da amostra, a distância de 3 centímetros. Esse daqui é o espectro característico que sai da fonte, né, que nós conseguimos implementar com o artigo do Ebel, né, para o nosso caso aqui aplicado do tungstênio, com anodo de tungstênio. Esse aqui é só um zoom desse espectro característico. E, como resultado, nós obtivemos, então, esse espectro de energia do EDXRF e conseguimos obter os picos do ferro, K-alfa e K-beta. O pico já era esperado, né, por causa do anodo de tungstênio, também aparece aqui. E nitrogênio, argônio e oxigênio. Não lembro se eu comentei, acho que eu não comentei, mas nós também simulamos que entre a fonte e o objeto e o detetor existe ar. Por isso aparece nitrogênio, oxigênio e argônio nesse espectro final. Bom, essa aqui é uma análise qualitativa, tá, pessoal? Bom, só algumas observações finais para a implementação da difratometria. Nós talvez utilizemos alguns dados de uma outra plataforma que já está consolidada, chamada X-Ray Lib, né, do pessoal lá da Universidade de Sassari, na Itália, e com a devida autorização deles, utilizar talvez parte do programa, ou alguns dados, porque eles já têm implementado essa parte de difratometria. Isso se der tempo. E modificar a metodologia nas trocas de mensagens que nós já estamos fazendo, porque nós, dos trabalhos anteriores, nós observamos que, principalmente na parte de radiografia, quando um núcleo conversa com o outro, como essa troca de mensagens ocorre via rede, então havia um gargalo ali, uma certa lentidão
devido ao excesso de informações sendo passadas pela rede. Então, nós já estamos modificando essa metodologia nas trocas de mensagens e, ao final, nós esperamos que esse simulador ele seja um produto e disponibilizado a quem quer, a quem interessar, né, ao pesquisador que tiver interesse em utilizá-lo. Essas aqui são as referências que eu usei, o artigo do Ebel, os 2 artigos do Ebel, os trabalhos anteriores que eu comentei, o site do Charme, o site do XRayLib. Agradecimento à FAPERJ, que é a agência de fomento que está nos ajudando. E obrigado. Parabéns, Daniel, pela apresentação. Obrigado. Agora a gente abre para as perguntas. Pessoal, perguntas aí para o Daniel. Enquanto... Aí, ó, Natan Silvano. Pode falar, Natan. Natan? Acho que seu microfone está mudo. Perdão, estava com o microfone do headset mutado. Primeiro, parabéns pela apresentação, Daniel. Me tira uma dúvida. Vocês estão desenvolvendo esse software para poder fazer essas implementações e ele pode receber dado tanto de experimento que foi realizado, quanto dado que vocês criaram, né? Por exemplo, aquela esfera, aquele disco. Vocês criaram aquele dado e jogaram dentro do programa, do software. Sim. Você já sabe me dizer como é que é o rendimento desse software? Tipo, se você já tem algum comparativo, se esse software já está rendendo melhor do que algum outro? Nós ainda estamos na fase de implementação. Nós ainda não comparamos com outros. Entendi. Entendeu? Mas a gente está assim, preocupado nesse momento de implementar as interações e conseguir fazer a simulação em si. Mas a gente ainda nós não comparamos ainda com dados reais, não comparamos ainda com outros simuladores. Entendi. E dessas implementações que vocês fizeram, teve alguma diferença grande entre elas? Tipo, teve alguma que foi muito melhor do que a outra? Sei lá, espectroscopia, difração? Teve alguma que se sobressaiu em relação às outras, que eu quero dizer? Sobressaiu, assim, com relação ao que? O tempo? Isso. Não, porque como o cluster tem, sei lá, 4 computadores, cada computador com sei lá, 30 núcleos ou com 120 de RAM, a gente consegue escolher a quantidade de núcleos que a gente quer usar, a quantidade de computadores. Então, a gente não comparou entre eles, mas a gente sabe que quanto mais núcleos a gente usar, mais rápido ele fica. A gente já tem essa percepção. Mas a gente não comparou ainda. A gente tem que comparar, na verdade, com dados reais, né? Sim. Então, tudo bem. Era isso. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? O professor Marcelino levantou a mão. Pode falar, professor. Bom dia a todos, né? Bom dia. Parabenizar o Daniel, né, pelo trabalho, né? Indiretamente eu acompanho o trabalho dele, né? E também seu orientador, né, o Luiz Fernando, né? O Daniel, assim, 2 perguntas, né? A primeira pergunta, assim, tem um pouco a ver com a pergunta que foi feita anterior. Assim, quanto tempo você leva para fazer a simulação, né? Quanto tempo computacional e a reconstrução, né? E a segunda pergunta, né? Eu entendo que o próximo passo que vocês devem fazer será a validação, né? Porque você tem a simulação, agora você vai fazer uma validação usando um pouco de prova parecida. E qual é a ideia, então? Primeiro, tempo de gasto de computação, e o segundo, a ideia da validação, né? Sim. Obrigado, professor, pela pergunta. Então, o tempo depende muito da quantidade de eventos que nós colocamos. 10 a 8º eventos, a quantidade de eventos, a quantidade de núcleos, e é isso, porque
nós ainda não comparamos ainda com... Nós ainda não validamos com dados reais, até falar conversar com o senhor, né? Até conversei com o senhor, com o pessoal do Lieta, para fazer essa parceria de um experimento que nos ajudasse a validar nosso simulador. Mas eu ainda estou conversando com o professor Luiz Fernando de como seria essa configuração de experimentos, para já ir conversar com o pessoal, com vocês lá do Lieta, já certo já de como vai ser como seria essa configuração desse experimento, ou se você já tem algum experimento já pronto, com o que seria melhor para vocês e para a gente. Então, a gente precisa de dados da fonte, precisa de dados da amostra, da distância. A gente precisa de características do experimento em si, entendeu? Agora, o tempo de processamento do simulador depende muito da quantidade de eventos. Se for um evento quanto mais realista o experimento fica, mais tempo dura, né? O meu orientador, que já tem experiência, já disse que há experimentos que precisam de 1 semana rodando. Isso para fazer centímetros de amostra. Mas nós ainda não chegamos nisso, até porque tem o problema dos computadores continuarem ligados, né? Nós não temos nem no break lá ainda, então nós temos que conseguir uma forma de conseguir deixar os computadores, mesmo com queda de energia, que eles irem salvando esses dados aos poucos, para a gente não perder os dados, mesmo se os computadores desligarem por algum motivo. Então, tem uns problemas que a gente tem que ponderar ainda, mas a gente está pensando nisso, né? Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, mais alguma pergunta para o Daniel? Bem, se não tem mais nenhuma pergunta, Daniel, novamente gostaria de te parabenizar pela apresentação. Obrigado, gente. Palmas. E vamos dar sequência para a próxima apresentação, né?